Olá pessoal, hoje vamos mergulhar em mais um caso verdadeiramente horripilante. Se vocês querem apoiar o meu canal, certifiquem-se de se inscrever e permanecer ativos. Isso realmente me ajuda muito, eu ficaria super grato por isso. Vamos começar. A noite de 2 de dezembro de 2010, por volta das 7 da noite em Melbourne, Austrália, um funcionário da manutenção desceu à sala do lixo, localizada na área de serviço de um prédio residencial na St. Kilda Road. Quando tentou abrir a porta, ela não cedeu. Algo parecia estar a bloqueá-la por dentro. Após algumas tentativas, conseguiu abri-la apenas ligeiramente. Preocupado, chamou o porteiro do prédio. Juntos regressaram e verificaram os registros de acesso. A iluminação dentro da sala era fraca, projetando longas sombras sobre o equipamento que tinha sido claramente deslocado. Havia marcas irregulares no chão. As coisas não pareciam como deviam. Perto do duto de lixo, a escotilha parecia estar mal fechada. No limiar da sala, notaram detritos partidos e uma pegada tênue borrada. Não entraram. Em vez disso, deixaram a porta ligeiramente entreaberta, anotaram a hora e reportaram a situação ao gerente do prédio e aos serviços de emergência. Pouco depois, o acesso ao piso foi restringido. O elevador foi colocado em modo de serviço e a segurança do prédio bloqueou o corredor. No andar de cima, os residentes continuaram com as suas rotinas noturnas, completamente inconscientes de que algo profundamente perturbador tinha acabado de ser descoberto debaixo dos seus pés. Enquanto os dois funcionários esperavam em silêncio pela chegada da polícia, nenhum deles ainda percebia o que aquela porta escondia. Phoebe Hansjuk nasceu em 9 de maio de 1986. Desde tenra idade ela tinha uma imaginação vívida, construía os seus próprios mundos, usando a criatividade como sua válvula de escape. O seu calor e natureza amigável faziam-na destacar-se. Vivia ativamente, jogava basquetebol e prosperava em jogos ao ar livre. O oceano era o seu santuário. Encontrava paz na natureza e valorizava momentos com os seus amigos sob o céu aberto. Apesar do seu exterior animado, Phoebe carregava uma vulnerabilidade silenciosa. Na sua adolescência, passou por momentos de baixa emocional e experimentou substâncias proibidas. Mais tarde, recorreu ao álcool como forma de acalmar a sua ansiedade. Estas lutas levaram-na a procurar apoio profissional, terapia e, eventualmente, tratamento prescrito na esperança de encontrar equilíbrio. Phoebe era uma mistura de alegria despreocupada e profunda introspeção. Podia ser a alma da festa, sempre a sorrir, sempre presente. Mas em momentos privados, voltava-se para dentro de si. Na amizade, ela era uma rocha, leal, altruísta e fiável. Em casa, era terna e protetora, especialmente para com os seus irmãos, que lhe confidenciavam livremente. Aos 23 anos, Phoebe arranjou um emprego como recepcionista num salão. O cargo adequava-se a ela. Gostava de ordem, lidava com as responsabilidades sem esforço e dava-se bem com quase toda a gente. Fora do trabalho, dedicava-se à arte. Era como processava as emoções, como dava sentido ao mundo. Para Phoebe, os verdadeiros tesouros da vida não eram coisas. Eram experiências, ligações e momentos partilhados. Phoebe tinha planos claros para o seu futuro. Estava determinada a viajar para o estrangeiro e a juntar-se a missões de voluntariado na Índia. Não se tratava de turismo. Tratava-se de ajudar pessoas, encontrar um significado e ganhar experiência de vida real. Ela pesquisava ativamente oportunidades, traçava a sua jornada e preparava-se para concretizar. Na escola, Phoebe não era conhecida por ostentação ou popularidade, mas pela sua capacidade de unir as pessoas e por ser fiável. A sua força vinha de dentro. Uma das suas confidentes mais próximas era a sua avó, alguém com quem podia falar abertamente sobre qualquer coisa. Os seus objetivos, os seus medos, até os tratamentos que estava a fazer. A sua avó ouvia sempre sem julgar e oferecia um apoio inabalável. A vida de Phoebe era um delicado equilíbrio entre energia exterior e uma profunda luta pessoal. A sua capacidade de se conectar com as pessoas era genuína, mas por trás do sorriso havia alguém a lutar arduamente para se manter firme. Essa batalha interior moldou tanto as suas amizades como a sua necessidade de apoio emocional durante os tempos mais difíceis. Em 2009, enquanto trabalhava como gerente de recepção num salão, Phoebe conheceu o promotor de eventos de 39 anos, Anthony Hampson. Ele vinha de uma família de alto perfil de Melbourne. O seu pai, George Hampson, era um juiz aposentado do Supremo Tribunal, e a sua madrasta, Felicity Hampson, servia como juíza no Tribunal do Condado. Anthony movia-se em círculos de elite, cultivava ligações e era conhecido por cuidar cuidadosamente da sua imagem pública. Naquele outono, Phoebe mudou-se para a casa dele, nos apartamentos Balancy,
na St. Kilda Road, um arranha-céus de luxo com mais de 80 unidades, segurança 24 horas por dia, 7 dias por semana, um ginásio, piscina, sauna, spa e restaurante. Era um imóvel de primeira categoria. Os apartamentos no prédio eram avaliados em até 1,5 milhões de dólares. A unidade deles ficava no 12º andar, oferecendo vistas deslumbrantes dos parques da cidade. O estilo de vida de Anthony girava em torno de eventos corporativos, jantares de networking e interação constante com pessoas poderosas. O seu mundo era de status, polidez e desempenho. Phoebe, por outro lado, valorizava a simplicidade, o tempo com os amigos, a arte e a natureza. Essa diferença tornou-se cada vez mais aparente à medida que se instalavam na vida a dois. No início, a relação deles foi alimentada por atração mútua e curiosidade. Anthony acolheu-a no seu mundo, mas era um mundo construído em torno das suas preferências. Com o tempo, as coisas começaram a mudar. Ele começou a fazer comentários sobre a roupa dela, a desencorajá-la de ver certos amigos e a esperar que ela se adaptasse ao seu ambiente de alta sociedade. Phoebe começou a sentir a pressão e abriu-se com as pessoas mais próximas. Segundo a sua família e profissionais de saúde mental, a tensão emocional estava a aumentar. Phoebe descreveu sentir-se verbalmente pressionada, como se as suas escolhas estivessem a ser questionadas ou direcionadas. Dizia frequentemente que queria apoio, não restrições, e estava determinada a manter a sua independência. Isto desencadeou um ciclo, breves períodos de calma e reconciliação seguidos por tensões e conflitos crescentes. Sempre que Phoebe mencionava a sua intenção de sair, a sua família sabia desses momentos, assim como seu terapeuta. Um dia, a sua avó disse-lhe gentilmente que, se ela realmente quisesse sair, devia terminar pacificamente e ir embora nos seus próprios termos. Phoebe tentou distanciar-se do mundo de Anthony. Começou a focar-se novamente nos seus próprios projetos e esforçou-se por estabelecer limites, mas quaisquer mudanças que surgiam nunca duravam muito. A atmosfera controlada do seu apartamento, combinada com o círculo de alto perfil de Anthony, criava uma ilusão de estabilidade que apenas aprofundava o seu sentimento de dependência. A família de Anthony tinha um grande interesse na relação. Eles até levantaram a ideia de a formalizar legalmente, algo a que a família de Phoebe se opôs. Para Phoebe, era uma questão de princípio, o direito de fazer as suas próprias escolhas, de decidir por si mesma em quem confiar e como viver a sua vida. No final de novembro, Phoebe fez uma videochamada com a sua mãe. Sabendo que Phoebe se preparava para deixar Anthony, a sua mãe ficou surpreendida por ver a filha ainda no apartamento dele. Quando perguntou sobre o estado da relação deles, Phoebe gesticulou silenciosamente para que ficasse quieta e desviou a pergunta, dizendo que estavam apenas a ver um filme na outra sala. Na noite seguinte, o casal jantou com Matt e Julia Hockman. Durante a refeição, Phoebe tentou abordar os problemas na sua relação com Julia, mas Anthony interrompeu-a rapidamente e mudou de assunto. Depois do jantar, na garagem subterrânea, rebentou uma discussão acalorada. Phoebe, visivelmente chateada, afastou-se e contactou um velho amigo, pedindo para se encontrarem para umas bebidas. Segundo o amigo, eles passaram cerca de 1 hora num bar num ambiente calmo. Durante esse tempo, o telemóvel de Phoebe não parava de tocar. Anthony ligou-lhe 27 vezes em menos de 1 hora. Atordoada, Phoebe atirou impulsivamente o seu iPhone para o outro lado da rua. Mais tarde naquela noite, Phoebe apareceu em casa da sua mãe. Tiveram uma conversa longa e séria. Não foi uma conversa sobre consertar a relação. Foi sobre como sair em segurança, sem mais conflitos. Os registros telefônicos mostraram mais tarde que, na manhã seguinte, Phoebe regressou ao apartamento que partilhava com Anthony. O que se seguiu foi uma série de pedidos de ajuda. Ela contactou a equipa de crise do Hospital Ford, o seu médico e o seu terapeuta. Durante uma sessão de 30 minutos com o terapeuta, ela abriu-se sobre o uso de substâncias e a tensão crescente na sua vida doméstica. Ela não estava apenas a desabafar, estava a pedir ativamente orientação sobre como evitar uma recaída e impedir que a situação saísse de controle. Os eventos de 2 de dezembro de 2010 foram reconstituídos através de registros de acesso ao prédio, imagens de vigilância e da própria declaração de Anthony. Ele disse que saiu do apartamento por volta das 8 da manhã, com Phoebe ainda a dormir. Às 8h45 da manhã, foi enviado um e-mail do computador de Phoebe. Durante a hora seguinte foram registradas breves explosões de atividade do utilizador. Às 11h43 da manhã, foi acionado um alarme de incêndio. As câmaras de segurança no átrio e nos corredores captaram Phoebe a sair calmamente do prédio com o seu cão. Sem sinais de pânico, sem pressa. O alarme revelou-se falso. Não havia nenhum exercício planeado e não se seguiu nenhuma evacuação oficial.
Às 11h50 da manhã, Phoebe regressou pela entrada principal e apanhou o elevador de volta para o seu andar. Essa foi a última vez que ela apareceu nas imagens de vigilância naquele dia. Por volta das 6 da tarde, Anthony chegou à casa e notou que as coisas estavam estranhas. Havia cacos de vidro perto da área da secretária, provavelmente de um item partido na secretária. Pequenas manchas de sangue foram encontradas no teclado e na superfície circundante, incluindo um tapete de rato manchado. No sofá, jazia uma fronha rasgada. A porta da frente não mostrava sinais de arrombamento. Na cozinha, foram encontradas a carteira, a bolsa e as chaves de Phoebe, mas o seu telemóvel estava desaparecido. 2 taças de vinho usadas estavam sobre a mesa de jantar, mas não havia sinais de que uma refeição estivesse a ser preparada. Sem pratos, sem talheres, nada posto para o jantar. No corredor e na sala de estar, riscas tênues no chão estendiam-se da área da secretária em direção à entrada do apartamento. A origem destas marcas não pôde ser determinada. Perto da porta da frente havia uma grande pegada de sapato, visivelmente maior do que as normalmente deixadas pela manutenção ou equipa de limpeza. Às 6h51 da tarde, o pai de Phoebe tentou ligar para o seu iPhone, mas a chamada foi diretamente para o correio de voz. 1 minuto depois, às 6h52 da tarde, Anthony ligou ao pai dela, dizendo que não sabia onde Phoebe estava e que o seu telemóvel tinha desaparecido do apartamento. Ao mesmo tempo, ele manteve contato com amigos e colegas e fez um pedido de comida para uma pessoa. Às 8h10 da noite, o entregador de comida notificou um residente de que a polícia estava presente perto do corredor de serviço. Só então Anthony desceu para falar com os agentes e mencionar que Phoebe estava desaparecida e que não a conseguia contactar. Até aquele momento, ele não tinha apresentado um relatório de pessoa desaparecida nem contactado os serviços de emergência. O sistema de lixo no prédio era um duto vertical, profundo e estreito, que ia dos andares superiores até uma área de manutenção na cave. Tinha cerca de 40 metros de altura, começando por volta do 12º andar, onde Anthony e Phoebe viviam. O duto estava equipado com uma escotilha de metal pesada com um mecanismo de fecho automático e uma abertura estreita. No fundo, havia contentores que recolhiam o lixo. Foi por este duto que Phoebe caiu. A queda foi catastrófica. Ela bateu nas paredes de metal durante a descida antes de aterrar num dos contentores. O impacto causou ferimentos graves. As suas pernas e pelvis ficaram estilhaçadas, e um dos seus pés ficou quase decepado. A força da queda levou a uma hemorragia interna significativa. Apesar do trauma, os relatórios médicos confirmaram que os sinais vitais ainda estavam presentes no momento do impacto. Apesar dos seus ferimentos devastadores, ela de alguma forma conseguiu sair do contentor e rastejar para o chão de cimento da sala do lixo. Vestígios de sangue no chão revelaram as suas tentativas de se mover, de se orientar. Ela não conseguia ficar de pé devido à extensão dos seus ferimentos e à grave perda de sangue, mas as marcas mostraram que ela mudou repetidamente de posição, tentando chegar à porta. A sala estava escura como breu. Não havia janelas e o interruptor da luz tinha de ser acionado manualmente. Phoebe tinha apenas o seu sentido de tato para guiar enquanto se arrastava para a frente na escuridão. Eventualmente as suas forças esgotaram-se e o rasto parou. Uma poça de sangue formou-se debaixo dela, rodeada pelas impressões das suas mãos, prova de que ela permaneceu consciente e lutou para sobreviver até ao fim. O médico legista determinou que a morte de Phoebe não foi imediata. Ela permaneceu viva e consciente durante algum tempo após os ferimentos. Em última análise, ela faleceu devido a uma perda aguda de sangue. O trauma, os ossos partidos, os vasos rompidos e os danos internos tornaram a sobrevivência a longo prazo impossível, mas o seu corpo lutou para se manter. Um detalhe perturbador destacou-se durante a investigação: as calças de ganga de Phoebe foram encontradas puxadas até aos joelhos. Isto era inconsistente com uma queda normal, onde a roupa normalmente permaneceria no lugar. Esta anomalia nunca foi adequadamente explicada durante o inquérito. Os seus momentos finais foram passados em total isolamento. A sala do lixo era fortemente à prova de som. Por isso, mesmo que ela tivesse gritado ou tentado pedir ajuda, ninguém a teria ouvido. Nenhum residente relatou ter ouvido quaisquer ruídos invulgares. Efetivamente, Phoebe tinha ficado presa na escuridão completa sem forma de obter ajuda. Quando a polícia chegou ao local, concluiu rapidamente que o desfecho era claro e impediu os paramédicos de se aproximarem do corpo. Esta decisão impediu o pessoal médico de determinar a hora exata da morte ou por quanto tempo Phoebe poderia ter sobrevivido após a queda. Os primeiros agentes a chegar categorizaram quase imediatamente o caso como automutilação. Nessas horas iniciais, nenhum vizinho foi entrevistado, nem todas as imagens de vigilância foram recolhidas e o sistema de CCTV do prédio, que se substituía automaticamente a cada 48 horas, não foi pausado. Um funcionário até sugeriu preservar o disco rígido, mas esse conselho foi ignorado.
Mais tarde, o disco rígido desapareceu por completo, juntamente com quaisquer dados potenciais que mostrassem os últimos movimentos de Phoebe. Dentro do apartamento, foram ignorados passos forenses críticos. As taças de vinho usadas não foram recolhidas nem analisadas. Não foram tiradas impressões digitais. As manchas de sangue não foram examinadas. Não houve documentação adequada do padrão de salpicos de sangue e não foi feito nenhum esforço para determinar a origem do vidro partido. Uma grande pegada encontrada perto da porta da frente não foi fotografada ou registrada. As ombreiras das portas e as janelas não foram testadas para vestígios. Dispositivos eletrônicos-chave, incluindo computadores portáteis e um computador de secretária, nunca foram apreendidos. Permaneceram acessíveis e não seguros. O telemóvel de Phoebe nunca foi recuperado e os dispositivos de Anthony também não foram apreendidos. Como resultado, dados digitais valiosos, registros de atividade e rascunhos, notas não guardadas foram perdidos. O acesso ao prédio naquela noite era monitorizado de forma frouxa. Em teoria, era necessário um comando para entrar, mas qualquer pessoa acompanhada por um residente podia contornar a segurança sem deixar um rastro digital. A polícia nunca tentou reconstruir a possível atividade de visitantes de Anthony naquela noite. Não obtiveram os registros completos de acesso de convidados da recepção, nem os cruzaram com os dados do elevador ou do cartão-chave. Os funcionários notaram que alguns visitantes poderiam ter entrado sem deixar qualquer vestígio. Embora a área de serviço estivesse segura, o próprio apartamento nunca foi totalmente isolado para uma investigação forense adequada. Anthony continuou a mover-se livremente, a falar ao telemóvel, a receber entregas. Isto introduziu contaminação secundária no ambiente e perturbou as provas microscópicas, reduzindo a fiabilidade de qualquer reconstrução posterior. Os agentes não documentaram o estado da sua roupa e sapatos à chegada, nem recolheram amostras de controlo para comparar com as pegadas não identificadas encontradas dentro do apartamento. A teoria da automutilação foi estabelecida de forma chocantemente rápida. Em apenas algumas horas, as declarações oficiais começaram a inclinar-se fortemente para esta interpretação. Os arquivos do caso não forneceram um raciocínio claro para uma conclusão tão rápida. Apesar da falta de uma nota, de qualquer documentação de planeamento ou de provas de intenção, o caso foi rapidamente categorizado. No final da primeira semana, os investigadores não tinham uma linha do tempo coerente de quem foi onde ou fez o quê. No entanto, a teoria de que Phoebe entrou voluntariamente no duto tinha se tornado efetivamente um facto aceite, apesar da falta de provas sólidas. Essa suposição formaria a base de todas as conclusões futuras, tornando extremamente difícil reexaminar o caso mais tarde. A descoberta oficial rotulou-o como um acidente trágico sob influência. O relatório toxicológico de Phoebe indicou um nível de álcool no sangue de aproximadamente 0,16%, cerca de 3 vezes o limite legal para conduzir na maioria dos estados, juntamente com vestígios de 1 ou 2 soníferos. A teoria de trabalho sugeria que ela se tinha cortado num vidro dentro do apartamento, ficou desorientada, pegou num saco do lixo, abriu a escotilha do duto e de alguma forma acabou lá dentro. Mas essa versão não convenceu a família de Phoebe nem os peritos independentes. Primeiro, o design da escotilha do duto apresentava sérios problemas para essa teoria. A abertura era estreita, com cerca de 20 centímetros de largura, sem pegas e com um mecanismo de fecho automático. Mesmo os voluntários que tentaram replicar o movimento sob supervisão tiveram dificuldades significativas e precisaram de ajuda. Segundo, o padrão de ferimentos que Phoebe sofreu alinhava-se mais com uma queda numa postura em que os seus braços estavam ao lado do corpo e não levantados acima da cabeça, como se esperaria se ela tivesse mergulhado voluntariamente. Além disso, não foram encontradas impressões digitais de Phoebe na escotilha do duto ou nas superfícies circundantes, uma lacuna importante na teoria de que ela entrou por conta própria. Também foi confirmado que ela não tinha levado o lixo para fora naquele dia, desacreditando ainda mais a ideia de que ela caiu enquanto deitava o lixo fora. Estes são pontos críticos que minam a versão oficial. Um elemento particularmente preocupante envolvia a posição da roupa de Phoebe. Quando alguém entra num poço vertical estreito por conta própria, a roupa normalmente permanece no lugar ou fica presa nas ancas. Mas em reconstituições conduzidas por peritos independentes, surgiu um cenário diferente. Se um corpo inerte é empurrado através da escotilha por 2 pessoas, enquanto a tampa é forçadamente mantida aberta, as calças de ganga podem prender-se nos joelhos, restringindo o movimento das pernas e, na verdade, facilitando o empurrar do corpo para baixo. Esse resultado espelhava a condição em que Phoebe foi encontrada. Foram observados hematomas lineares nos antebraços e pulsos de Phoebe. A polícia sugeriu que resultaram do embate contra as paredes do duto durante a queda.
No entanto, peritos independentes contratados pela família de Phoebe interpretaram estas marcas como consistentes com um agarrar forte. Apesar disso, uma investigação completa sobre esta teoria, que analisaria as posições de agarrar ou os padrões defensivos, nunca foi conduzida. A explicação oficial envolvendo álcool e soníferos conflitava com a logística de aceder independentemente ao duto. Nesse estado debilitado, onde a coordenação e as capacidades motoras estariam significativamente diminuídas, operar uma escotilha com mola, mantê-la aberta e manobrar para dentro dela teria sido extremamente difícil. Peritos independentes confirmaram que realizar essas ações sequencialmente em tal estado seria quase impossível. As provas forenses de vestígios revelaram a falta de impressões de mãos ou marcas de agarrar na borda interna da escotilha ou na parede perto do ponto de entrada, locais onde qualquer pessoa a entrar por conta própria logicamente precisaria de se apoiar. Havia também uma incompatibilidade entre a posição do corpo necessária para a entrada autônoma, com os braços levantados acima da cabeça, e o ângulo do impacto inicial, inferido a partir dos ferimentos de Phoebe. Embora o ferimento com vidro pudesse explicar o sangue encontrado no apartamento, não explicava de forma alguma a ausência das suas impressões no mecanismo da escotilha. Os patologistas forenses que apoiaram a teoria da queda acidental apontaram para a toxicologia e a falta de sinais clássicos de luta, como pele debaixo das unhas ou cabelo arrancado de um agressor. Os críticos argumentaram que uma investigação inicial falha, com impressões em falta, zonas não verificadas e amostras não recolhidas, significava que nenhum cenário violento poderia ser descartado com confiança. Havia também um grande problema em determinar a hora da morte. Devido às circunstâncias e à intervenção médica tardia, os peritos não conseguiram corresponder precisamente os indicadores biológicos a uma linha do tempo real. Em casos como este, saber exatamente quando alguém morreu pode ser fundamental para descartar ou confirmar certas versões dos eventos. Mas no caso de Phoebe, essa janela crucial foi perdida. O comportamento de Anthony nas horas e dias imediatamente a seguir ao incidente destacou-se, e não de uma forma positiva. O agente Justin O'Brien notou uma desconexão entre a demonstração de luto de Anthony e os sinais físicos tipicamente associados ao choro. Não havia lágrimas visíveis, nem vermelhidão nos olhos, nem sinais de nariz a pingar. Quando chegou a hora de prestar declarações, Anthony insistiu em digitá-las ele mesmo, alegando que conseguia digitar rápido. Durante este processo, as suas flutuações emocionais pararam completamente. Ele parecia calmo, focado e composto. Entretanto, alguém do seu círculo social contou aos investigadores sobre outra contradição. Online, Anthony comportava-se como se tudo estivesse normal, mas na frente dos visitantes, ele mudava para um estado visivelmente de luto, quase como se estivesse a ajustar as suas emoções para se adequar à audiência. Quando a avó de Phoebe visitou o apartamento, ficou impressionada com o quão encenado parecia. Quase todos os pertences de Phoebe tinham desaparecido e apenas um punhado de fotos cuidadosamente colocadas do casal permaneciam à vista. Para sua família, pareceu um esforço intencional para apresentar uma versão curada da sua relação. Os amigos de Phoebe também relataram sentir-se pressionados. Uma delas, Ellie, recebeu um e-mail de Anthony a pedir-lhe para testar a natureza amorosa da sua relação com Phoebe e para partilhar essa versão com outros. Ellie recusou, dizendo que não podia falar em nome de Phoebe e que as alegações não refletiam a verdade. Por volta da mesma altura, um colega de Phoebe chamado Cristo começou a fazer aparições frequentes na recepção do prédio. Ele trazia frequentemente lanches e insistia repetidamente na ideia de que Phoebe tinha sofrido de uma depressão profunda, alegando que ela estava para além da salvação. Estas visitas continuaram por cerca de 2 semanas. Os funcionários disseram mais tarde que tudo parecia uma tentativa de influenciar a sua percepção do que tinha acontecido. A vida pessoal de Anthony fora da sua relação com Phoebe também levantou suspeitas. Uma colega que ele descreveu como estritamente profissional aparecia em fotos e mensagens que sugeriam uma ligação mais íntima. O círculo de Phoebe não julgava isto de um ponto de vista moral. Eles viam-no mais como uma possível distração, algo que poderia ter afetado o seu foco ou comportamento durante as discussões e períodos de separação de Phoebe. Anthony estava rodeado por uma rede de pessoas influentes, parentes, associados de negócios e amigos próximos. Juntos, agiram como uma espécie de escudo protetor, fornecendo-lhe aconselhamento jurídico, espalhando uma narrativa que o beneficiava e trabalhando para calar perguntas desconfortáveis. Para a família e amigos de Phoebe, pareceu um esforço calculado para controlar a história e suprimir explicações alternativas. Devido ao claro desequilíbrio de recursos e influência, qualquer investigação de acompanhamento foi efetivamente moldada por condições favoráveis a Anthony.
Isto tornou significativamente mais difícil desafiar as descobertas iniciais ou pressionar por uma revisão mais ampla do caso. Os pais e o avô de Phoebe, no entanto, não ficaram em silêncio. Assumiram imediatamente papéis ativos na busca por respostas. O seu avô chegou ao ponto de iniciar uma série de testes físicos no duto de lixo. Os resultados foram compilados num relatório formal e submetidos diretamente ao médico legista. Ao mesmo tempo, os pais de Phoebe pressionaram por uma segunda varredura forense em grande escala do apartamento. O seu pedido foi negado. As autoridades citaram decisões investigativas anteriores, acrescentando que qualquer exame posterior provavelmente seria comprometido por contaminação. A família documentou formalmente as suas objeções e apelou a instâncias superiores dentro do departamento, instando a uma reavaliação da resposta inicial e do âmbito da recolha de provas. Os seus esforços permaneceram estritamente processuais. Apresentaram moções a solicitar análises forenses expandidas, petições para preservar provas digitais e inquéritos formais dirigidos à segurança e aos serviços de manutenção do prédio. A família compilou uma linha do tempo dos eventos e submeteu-a aos investigadores, pedindo que fosse considerada juntamente com teorias alternativas. Eles também tomaram medidas para aumentar a consciencialização, alertando as partes interessadas para as principais lacunas na investigação, pressionando por reuniões com a liderança do departamento e solicitando reavaliações de certos procedimentos investigativos. Mas os seus esforços foram recebidos com respostas padrão que reafirmavam a suficiência do inquérito original e apontavam de volta para a explicação preliminar, uma morte acidental relacionada com incapacidade. Quando o caso chegou ao tribunal do coroner, os pais e o avô de Phoebe tinham reunido um extenso processo. Incluía os resultados de testes independentes do duto, comunicações com a empresa de gestão da propriedade, correspondência policial, esforços documentados para obter acesso a contas digitais e uma lista crescente de provas em falta ou perdidas. O seu argumento principal era simples: o caso não estava completo e não devia ser encerrado, não com tantas inconsistências, omissões e perguntas sem resposta. O inquérito do coroner representou a última oportunidade da família para procurar o reconhecimento formal de que a morte de Phoebe não foi apenas um trágico percalço. O juiz Peter White passou vários meses a rever as provas, a ouvir peritos, representantes da polícia, advogados e a família. Ele confrontou-se com uma questão fundamental: o que aconteceu realmente em dezembro de 2010 foi automutilação, um trágico acidente ou algo criminoso? O patologista forense oficial manteve a narrativa de uma combinação fatal de álcool e medicação para dormir. Essa conclusão era conveniente tanto para a polícia como para a família de Anthony. Oferecia uma explicação simples que não exigia a exploração da possibilidade de envolvimento de terceiros. A família de Phoebe apresentou as suas próprias contraprovas, incluindo resultados de reconstituições físicas do cenário do duto. A sua advogada Gemma Kahn enfatizou que as provas físicas sugeriam a interferência de outra pessoa, mas o juiz rejeitou estas alegações. Ele reconheceu falhas significativas na investigação inicial, mas afirmou que não alteravam a descoberta central. Na sua opinião, a morte de Phoebe foi um trágico acidente, não um ato intencional. Essa decisão encerrou o caso. Nenhuma investigação criminal foi reaberta. Para a família, este resultado teve mais consequências. Mais notavelmente, impediu-os de procurar assistência internacional na recuperação de dados digitais. Nos Estados Unidos, por exemplo, os registros do Gmail não podiam ser divulgados porque não havia uma determinação legal de um crime. Anos mais tarde, quando a família finalmente obteve acesso parcial às contas de e-mail de Phoebe, descobriram algo profundamente frustrante. Várias mensagens já tinham sido permanentemente eliminadas. Anthony não esperou muito para agir. Apresentou um pedido ao fundo de pensão de Phoebe, solicitando um pagamento de benefício por morte, com base no facto de terem estado numa parceria doméstica. O seu pai, George Hampson, um juiz aposentado do Supremo Tribunal de Victoria, apresentou uma declaração juramentada em apoio ao pedido, afirmando que a relação tinha durado mais tempo do que na realidade. No final, Anthony recebeu aproximadamente $113.000. Após uma forte oposição da família de Phoebe, Anthony transferiu os fundos para os irmãos dela, mas esse gesto pouco fez para aliviar a tensão entre as famílias. Para os entes queridos de Phoebe, a decisão do coroner lhe trouxe encerramento. Para eles confirmou algo que há muitos suspeitavam, que a verdade tinha sido enterrada sob terminologia jurídica e a influência da família Hampson. Uma vez terminados os procedimentos legais, surgiu outro conflito: quem tinha o direito de tomar decisões sobre os restos mortais de Phoebe. Anthony recusou-se a identificar o corpo ele mesmo,
deixando essa responsabilidade devastadora para os pais dela. Ao mesmo tempo, a sua madrasta, a juíza do Tribunal do Condado Felicity Hampson, disse à mãe de Phoebe que Anthony devia ser considerado seu parente mais próximo. Essa declaração deixou a família atônita. Para eles pareceu uma tentativa de os marginalizar da decisão sobre o que aconteceria à sua própria filha. O que se seguiu foi um desfecho doloroso e profundamente simbólico. Não houve uma cerimônia de despedida, mas duas. Os pais de Phoebe realizaram um serviço num antigo mosteiro ao longo do rio. Amigos e familiares que a conheciam há anos reuniram-se para partilhar histórias sobre a sua infância, a sua educação, os seus sonhos. A atmosfera era tranquila, sentida e cheia de tristeza. Anthony e a sua família realizaram um memorial separado num clube de iates. Grandes retratos do casal foram exibidos e foram feitos discursos sobre amor e um futuro brilhante. Para muitos dos amigos de Phoebe, tudo pareceu encenado. A história real, as brigas, a tensão emocional, foi cuidadosamente omitida. Nem Anthony nem a sua família compareceram à cremação ou à colocação das cinzas de Phoebe. Mais tarde começaram a surgir sinais súbitos, indícios de que nem todos os próximos de Anthony estavam inteiramente em paz com a história oficial. A sua irmã Chrissy envolveu-se numa investigação de alto perfil envolvendo substâncias proibidas. Embora tenha evitado acusações formais, ela fez uma publicação enigmática nas redes sociais. A minha única esperança é que um dia a verdade venha à tona. As palavras eram vagas, mas para os pais de Phoebe, soaram como uma confirmação silenciosa. Prova de que, mesmo dentro da família Hampson, nem todos acreditavam que o assunto estava verdadeiramente encerrado. O tempo passou, mas o nome de Anthony voltaria a surgir em ligação com uma tragédia. Em junho de 2018, Bailey Schneider, de 25 anos, morreu em circunstâncias que ecoavam demasiado de perto o que tinha acontecido anos antes. Ela era uma jovem vibrante de Melbourne, extrovertida, próxima da sua família e amigos. Pouco antes da sua morte, ela tinha confidenciado que a sua relação com Anthony tinha chegado a um ponto de ruptura. Estava pronta para terminar de vez. Na manhã de 24 de junho, Bailey Schneider estava em casa a enviar mensagens no seu telemóvel. Os seus pais tinham saído para fazer recados. Quando regressaram, encontraram a sua filha no chão da cozinha, perto de um armário, com um cordão enrolado à volta do pescoço. Não havia um ponto de ancoragem alto nas proximidades e a montagem parecia estranha. A polícia rotulou rapidamente como automutilação, mas a família de Bailey teve dúvidas imediatas. Ela era alta, com cerca de 1,78 m de altura, e não havia fixações na sala que pudessem ter suportado um enforcamento convencional. As autoridades não protegeram nem examinaram os telemóveis nas primeiras horas críticas, e mais tarde, alguns dados tinham desaparecido. Os investigadores nunca reconstruíram como o laço poderia ter se apertado naquele espaço. Experiências independentes conduzidas posteriormente sugeriram que tal montagem teria sido extremamente difícil, se não impossível, de realizar sozinho, sem força ou apoio significativos, mas nada disso entrou nos relatórios oficiais. A investigação arrastou-se por mais de um ano e terminou da mesma forma, considerada como automutilação. Para a família de Phoebe, isto pareceu um segundo golpe. Duas jovens, ambas com ligações ao mesmo homem. Ambas teriam dito a entes queridos que planeavam terminar a relação pouco antes de morrerem, e ambas foram encontradas em circunstâncias suspeitas. Em cada caso, a polícia conduziu apenas investigações superficiais. Provas digitais cruciais desapareceram e, em ambas as vezes, a conclusão oficial foi a mesma. A vítima tinha tirado a própria vida. Foi assim que as histórias de Phoebe Handsjuk e Bailey Schneider se entrelaçaram aos olhos do público. Foi uma coincidência ou foi algo mais? Um padrão onde provas-chave desapareceram demasiado depressa e uma narrativa predeterminada foi aceite antes de todas as possibilidades serem totalmente exploradas. Até hoje, não existem respostas claras para os pais de Phoebe e para os entes queridos de Bailey. A verdade permanece fora de alcance. O que lhes resta é um luto por resolver e o nome Anthony a ligar ambas as tragédias de uma forma que continua a levantar questões.